Pois bem, estamos aqui na Escola Municipal Antônio Carlos Manzini, na Semana da Pátria, né? E tradicionalmente essa escola aqui respira, né? O clima aqui, durante toda a semana, é de independência. E para falar sobre a independência do Brasil, estou aqui com o professor de História aqui da escola, que é o professor Rui Roberto de Souza, né? Fazendo aqui as atividades, a gente percebe o engajamento dos alunos, né? Nessa atividade em comemoração à independência do Brasil, né, professor? Sim, perfeitamente. A gente sempre teve esse cuidado, né? Independente da independência, toda semana a gente faz, né, a execução do hino nacional, com a bandeira, né? Esse ato cívico presente com todas as classes aqui no pátio, todas as sextas-feiras. O ano passado a gente incorporou para a escola também um desfile cívico, né? Que a gente sai aqui da escola às 8 horas da manhã, na véspera do feriado, a gente caminha aqui pelas as avenidas, ruas próximas aqui, e nós vamos até ali em frente ao supermercado daqui do bairro, e ali a gente faz, né, um momento final também com a execução do hino nacional, o hino da independência e uma breve reflexão. É importante salientar que aqui nós somos o Ensino Fundamental 2, né, que tem do 6º ao 9º ano, que participa desse evento, dá em torno de 360 alunos, e há um engajamento, como você bem disse, né, a semana toda a gente respira, mas na verdade a gente já tem isso no projeto, né, no plano de ensino da escola do início do ano. Esse mês de agosto inteiro, né, a gente já tem trabalhado, é um trabalho em união, não só comigo, como professor de História, nós temos a outra professora de História que também é a Maiara, daqui da escola, temos professor de Filosofia, professor de Geografia, mas envolve todos, professor de Matemática, professor de Educação Física, a direção, coordenação, enfim, todos, né, estão empenhados em ceder espaço da sua aula para a gente fazer um ensaio, que você já, né, presenciou. A gente tem um ensaio do desfile, nós temos elaboração de cartazes, né, textos. Agora, falando da independência, né, professor? Sim. Qual é a abordagem que vocês, né? Perfeitamente. Sim. Qual é a abordagem que vocês adotam, né, para desmistificar aquela ufanismo, uma história contada às vezes, né? Exatamente. De acordo com os interesses de quem escreveu, né? A gente busca, né, exatamente, não é inventar a história ou modificar a história, não é nada disso. Também não é nenhuma reconstrução. Na verdade, é um olhar diferenciado que, bem antigamente, há décadas passadas, não era possível, né, esse tipo de história. Era uma na ótica assim, do vencedor, da elite de cima para baixo. Hoje em dia não, os livros didáticos já estão mais voltados para essa atenção. A gente faz uma reflexão crítica, a gente questiona. E não é para ficar uma data, né? Lá atrás, esse ano está comemorando 201 anos da independência. A gente fala da independência não tirando o brilhantismo de Dom Pedro I, filho de Dom João VI, não é nada disso. Mas a gente tem um olhar mais crítico, onde a gente apresenta a independência do Brasil, não como um ato isolado do dia 7 de setembro. A gente trata a independência... Processo, né? Processo, exatamente. É um processo de independência. Então a gente... Já estava em curso. Isso, a gente já estava em curso. Então a gente valoriza as outras datas anteriores, que a coroa portuguesa sufocou todos eles, mas já eram movimentos, né? Então a gente não pode esquecer de falar da formação dos quilombos, principalmente a questão do quilombo de Palmares, do século XVII ainda. Nós não podemos esquecer da Inconfidência Mineira. Nós tivemos também a revolta de Filipe dos Santos, a Revolução Pernambucana. Foram vários atos, né, separatistas ou não, que foram abordados, né, vamos supor, liquidados pelas tropas da coroa portuguesa, mas que plantou uma semente, né? A Vinda da Coroa, né? Portuguesa, em 1808 até. Nós vamos, exatamente, bem lembrado. Para a questão da história, nós vamos ter o século XVIII, o Iluminismo francês, olha só, que vai inspirar, né, movimentos de final da escravidão contra o absolutismo, poder centralizado na mão dos reis. E nós vamos ter também isso vai provocar a independência dos Estados Unidos da América no ano de 1776, as colônias da América Espanhola, vão ficar tudo num processo de independência da Espanha, e é aquilo que você lembrou muito bem, a vinda da família real em 1808 para o Brasil, que era Brasil Colônia, fugindo das tropas de Napoleão, por orientação e apoio da Inglaterra, a família real veio em torno aqui de 12 a 15 mil pessoas da corte portuguesa, se instalaram aqui na cidade do Rio de Janeiro por 12 anos, de 1808 até 1820. Então, na verdade, eles estando aqui no Brasil, nós já ficamos num processo de enfraquecimento do Brasil como colônia. A metrópole ficou aqui. Após a morte de Napoleão, para os países europeus, né, se organizarem, o rei Dom João VI, ele proclamou o Brasil Reino Unido, Brasil, Algarves e Portugal. Ou seja, já era um laço de independência da metrópole de Portugal.
Depois teve a Revolução do Porto, em Portugal, que obrigou, né, Dom João VI a retornar para Portugal. E aí Dom João VI tem até o comentário, né, que dizem, né, historicamente, que ele teria dito, percebendo os outros movimentos de independência da América Espanhola, ele diria, então, filho, se tiver alguém que fazer a independência, que faça você mesmo. Bom, Dom João volta para Portugal em 1820, e aí as pressões da corte portuguesa, eles vão ter o quê? Vão exigir também a volta de Dom Pedro I. Aí tem o famoso Dia do Fico, né, em 9 de janeiro de 1822, que ele não cede às pressões portuguesas, e a famosa frase, né, se é para o bem da nação e para o bem de todos, diga ao povo que fico. E aí nós não podemos esquecer também da figura da Carlota Joaquina. Carlota Joaquina, que era esposa de Dom Pedro. Enquanto Dom Pedro estava numa viagem aqui em São Paulo, no estado de São Paulo, ela vai estar orientando, né, recebendo pressões da corte portuguesa, onde ela vai mandar umas cartas por tropas para Dom Pedro, e é onde vai ter o famoso, né, grito da independência, né, que ele fala independência ou morte. Aí, só para retratar, para não tirando o mérito de forma alguma, o famoso quadro de Pedro Américo, né, Independência ou Morte, que está até hoje no Museu Paulista, no Museu de Ipiranga, aquele quadro ele foi encomendado pelo filho de Dom Pedro I, Dom Pedro II, para comemorações do cinquentenário da independência do Brasil. Então, aquele quadro ele tem uma série de desinformações, né? Dom Pedro está montado num cavalo majestoso, tem toda aquela guarda nacional, que na verdade aquela guarda nacional ela foi criada na década de 1830, no período regencial. Eles provavelmente estavam cavalgando com mulas, burros, né, que eram mais confortáveis, e ali na mais resistentes, né? Mais resistentes. E na existência ela também aquela casinha que nem havia, né? Hoje tem como museu, mas na época não tinha. E aquele caboclo, né, negro, quase caindo do quadro, né, assistindo a tudo. Então é um quadro bastante representativo, mas que na verdade a nossa independência, só para finalizar, a nossa independência, ela veio o quê? Garantir e manter os privilégios da elite, porque ela não terminou com a escravidão, o pobre que era pobre continuou pobre, e enfim. Mas aí foi um passo também gigantesco para depois a tão sonhada e esperada República, que veio, né, em 1889 com o Marechal Deodoro. 200, né, anos depois, né, 200 e poucos anos depois, qual é o grau de dependência que o Brasil ainda tem? Sim. Com relação ao modelo de colonialismo que foi adotado? Isso. Nós avançamos bastante, pelo menos nós saímos da monarquia, né, que era o único país da América que continuou, fez a independência, mas não foi uma república, continuou com a monarquia. Mas de lá para cá a gente conquistamos a nossa república, os primeiros foram militares 4 anos, depois a gente teve a república oligárquica, nós tivemos a era de Getúlio Vargas, né, momentos de ambíguo, né, momentos excelentes, volta de causas trabalhistas, momento ditatorial dele, passamos pela ditadura militar. Eu acredito que nós estamos aprendendo ainda, né, a ser republicano. Nós estamos aprendendo, mas o que eu falo sempre, o Brasil avançou muito, mas a gente nunca vai ser literalmente independente enquanto a gente estiver livre, né, das amarras, dos preconceitos raciais, enquanto a gente tiver essa dependência. A gente está num mundo cada vez mais globalizado, mas a gente vai mudando de mãos. A gente saiu de Portugal para a Inglaterra, ultimamente a gente está transitando melhor, mas a gente tem outros países também que dominam. Mas a reflexão para nós é o seguinte, que a independência nossa é construída diariamente, né, pelo ato nosso de cidadania. Um ato contínuo, então. Um ato contínuo, né? Não é um ato que terminou, é um ato contínuo. Por isso, então, a importância de se abordar esses temas dentro da sala de aula, sim, né? Exatamente. Fazer o aluno, a gente não pode esquecer, né, dos valores cívicos, né, da nação, né? O hino nacional, o hino da bandeira, o hino da independência. Uma coisa, isso não quer dizer que é um autoritarismo, não, né? É o orgulho de ser brasileiro, o respeito à nação, mas tendo um espírito crítico, um espírito cidadão sempre.